Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje, atendendo a pedido de vocês, eu vou falar um pouco mais sobre a Ana May Barbosa e o ensino de arte por meio da abordagem triangular. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante quando a gente fala em arte e educação. A gente vai falar sobre quem é Ana May Barbosa e um pouco mais sobre a importância dela e da sua pesquisa para o ensino de arte no Brasil. Antes de começar a abordar o tema, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal e também ative as notificações e já deixe o seu like caso estejam gostando dos conteúdos que eu estou produzindo. Como eu já falei em outro vídeo, quanto mais inscritos e quanto mais likes, mais pessoas conseguem ter acesso a esses vídeos e assim as informações sobre arte e educação. Vamos lá? Quando a gente fala em arte e educação, é quase impossível dissociar o nome da pesquisadora Ana May Barbosa. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que entender quem é ela e como funcionou o seu trabalho. Para entender a teoria dessa estudiosa, eu vou trazer alguns entendimentos dela sobre arte e educação. Ana May Barbosa é educadora, professora, pesquisadora e escritora, nasceu no Rio de Janeiro e foi criada em Recife, graduada em Direito na década de 60 pela Universidade Federal de Pernambuco e foi com o mestrado em Arte e Educação em 74 e Educação Humanas pela Boston University em 78 que ela abraçou a arte e educação. Atualmente, ela é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, a USP, e também professora da Universidade do Anhembi Morumbi. No início da carreira dela, ela precisou enfrentar vários desafios por ser mulher e também por ser nordestina. Ela foi contaminada pela arte, como ela mesma fala, e ela provoca a gente a pensar sobre o papel da arte e a sua capacidade de transformação da sociedade. A Ana May Barbosa ela foi aluna do Paulo Freire e isso vai interferir diretamente na sua prática. Sobre o ensino da arte, para ela não adianta a gente basear esse ensino da arte apenas na expressão. Como ela mesma diz, parece que ficar falando expressão resume tudo que a arte é, e não é bem assim. Afinal de contas, a gente não tem muito como mensurar o quanto a arte mexe ou mexeu com o sentimento de uma criança. Mas ao mesmo tempo não adianta a gente pautar as nossas aulas de arte em dados, como o nome do artista, o nome da obra, a data que ela foi pintada. A criança precisa compreender o contexto da obra, brincar com a obra e também processar as informações com coerência. A Ana May Barbosa ela é uma defensora ávida de que as crianças se desenvolvam intelectualmente e cognitivamente por meio da arte e da cultura, não apenas só ficar promovendo as expressões durante as aulas. Para pensar e elaborar a sua tese sobre arte e educação, a Ana May Barbosa ela olhou para os tipos de ensino de arte que nós tínhamos no Brasil. Durante muito tempo se considerava que a arte era única e exclusivamente essa questão da expressão da criança de dentro para fora. Isso acontecia porque durante o modernismo se acreditava muito numa linha expressionista e por isso não era uma prática mostrar as obras de arte nas aulas de arte. Porque se achava que isso ia acabar influenciando de uma forma negativa o processo criativo do aluno. Sim, a expressão é importante, mas ela não pode resumir a arte em expressão. Já no pós-impressionismo, a imagem das obras começou a fazer parte do ensino, dando às crianças um repertório iconográfico, um repertório imagético. Para Ana May Barbosa, ensinar arte sem mostrar imagem é a mesma coisa que ensinar o aluno a ler e escrever sem mostrar texto. A imagem no ensino traz significação, desenvolve o aluno na capacidade de um olhar atento, de um olhar crítico. Outra visão muito importante da Ana May Barbosa e que também foi fundamental para esse ensino da arte de uma forma democrática é ver que a arte não era algo só da elite. Muitas pessoas, eu sei, ainda têm essa visão que a arte é algo elitizada, mas com a abordagem triangular isso acabou sendo desmistificado um pouco mais, né? Começou a desconstruir esse conceito. A Ana May Barbosa ela também acreditava que quando a gente fala em diversidade de cultura, é importante que a gente conheça várias diversidades, né? Isso acontece muito quando as pessoas dizem que conhecem uma cultura de um povo, mas só conhecem aquela cultura que é hegemônica, ou seja, aquela cultura que é dominante. É importante que você conheça vários tipos de cultura dentro de uma única cultura, de uma cultura maior, né? Que não seja específico de elite, que não seja específico de uma determinada classe social. Na prática, é como se alguém de fora do Brasil dissesse que conhece a cultura brasileira só por conhecer a MPB. A MPB é sim importante, mas ela não é toda a nossa cultura. Você conhece, por exemplo, a cultura musical dos Cala-Palos,
Você conhece a cultura do fandango, a cultura do pezinho, do funk? É sobre isso que a Ana May Barbosa está falando. Quando a gente conhece uma cultura, a gente tem que conhecer a diversidade dentro dessa mesma cultura. E ainda pensando nessa questão cultural, que ela propõe para a gente é que além de trabalhar a nossa cultura na sua multiplicidade, a gente pode trabalhar as outras culturas. Ela vai chamar isso de interculturalidade, que ao mesmo tempo significa conhecer a minha cultura e estabelecer relações com a cultura do outro. Mas para que isso aconteça, além do professor mostrar diferentes tipos de cultura, é preciso que haja uma diversificação também nessa amostra cultural. Se o professor, durante um ano inteiro, por exemplo, fica mostrando obras de um certo lugar, de uma certa localização, como na Europa, ao invés do professor aumentar o repertório cultural desses alunos, ele está limitando, ele está chancelando e dizendo que aquela é a arte que importa, aquela é a única visão, privando o aluno de ter novas experiências. Então, pensando em todas essas questões e a falta de metodologias específicas que valorizassem o ensino da arte e o estudante, ela acabou propondo uma abordagem diferente. No ano de 87, ela escreveu a abordagem triangular para o ensino da arte. Ela não vai gostar que a gente chame de metodologia, porque ela entende que metodologia é algo específico para a prática do professor. Nem de proposta, que proposta a escola já está cheia. Então ela vai chamar de abordagem, no sentido de dar essa flexibilidade ao professor e à escola para adaptar essa abordagem de acordo com a realidade de cada um, de cada escola, de cada lugar que a escola está inserida. Nesse sentido, ela vai colocar os 3 principais pilares ou 3 eixos para pensar o ensino da arte. Ela sugere a ideia de um triângulo como referência, e vale lembrar também que é o professor que vai criar a sua metodologia em cima desse triângulo. Ela vai dividir em contextualização, apreciação e fazer artístico. Eu vou apresentar para vocês quais são os conceitos básicos de cada um desses elementos, mas é importante pensar que essa abordagem é super profunda e que precisa de um entendimento um pouco mais complexo. Por isso, além de assistir esse vídeo aqui, eu recomendo também que você assista aos vídeos da própria Ana May Barbosa e também leia algum dos livros que ela vai mencionar a abordagem triangular. Primeiro é importante saber que essas abordagens, esses 3 eixos, não devem ser trabalhados de forma isolada, e sim de forma complementar, dialógica. Ou seja, um eixo precisa conversar diretamente com os outros 2. Quando a gente fala na contextualização, a gente está falando na construção do entendimento do momento em que aquela obra foi criada, por quem foi criada e que lugar foi criada e como ela está na história da arte. Nós já sabemos que muitas obras precisam ser entendidas a partir do contexto no qual ela está inserida. Isso também vai se refletir lá no ensino da arte. Mas veja, aqui eu não estou falando em ficar decorando o nome do artista, o ano que a obra foi feita, nem nada disso, que fica estimulando essa memorização sem sentido. Quando eu falo na contextualização, é um entendimento sobre o sentido que aquela obra tem para um determinado momento específico da história. Num segundo momento, a gente vai ter a apreciação. A apreciação consiste no olhar para a imagem. É você relacionar todo aquele contexto que você aprendeu com aquilo que você está vendo. A apreciação também tem a ver com o gosto, com o conhecimento prévio. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a leitura de imagem. Caso você ainda não tenha visto, dá uma olhada, porque esse também é um tema que a Ana May Barbosa vai explorar bastante. Para uma leitura de imagem qualitativa, é preciso pensar em alguns passos de leitura. Conhecer o contexto é um desses passos, mas também deixar que a criança teça suas próprias opiniões e gostos a partir daquilo que ela está vendo. O referencial imagético é importante, mas ele não pode ser mais importante do que as outras etapas. É durante a apreciação que a gente faz a leitura daquela imagem e utilizamos todo o nosso repertório, e é aquele contato que a gente tem entre espectador e obra. A terceira parte é o fazer artístico. Ele vai se referenciar aí à experimentação por meio da prática. Mas atenção, cuidado com o termo releitura. É preciso tomar cuidado com esse termo, porque muitas vezes o professor acaba colocando uma obra no quadro, pede para que os alunos copiem essa obra, e quando ele não quer usar o termo copiem, ele usa o termo releitura. É importante a gente pensar o que significa esse termo releitura. Esse termo já gerou muito debate, é preciso ser cuidadoso com o seu uso. Para ficar claro em nossa cabeça, pense, qual é o sentido de uma atividade onde o aluno olha para uma obra de arte e só copia ela no seu caderno? A releitura, ela tem que ser um processo consciente a partir de uma contextualização daquela obra.
Ou seja, o aluno precisa entender de fato qual foi o contexto, a técnica, o conceito para aquela obra. Aí sim ele vai criar o seu próprio trabalho. Vou dar um exemplo bem claro para a gente pensar nesse processo de releitura. Muitos de nós, na nossa época de alunos, fizemos o Abapuru, onde o professor colocou a Tarsila do Amaral no quadro e a gente copiou aquele trabalho. Apenas copiar essa obra, fazer uma cópia, não faz muito sentido. Mas quando a gente compreende qual é o contexto que essa obra está inserida, para nós ela faz um pouco mais de sentido e a gente pode pensar em releituras. Por exemplo, vamos fazer uma rápida leitura de imagem para pensar na contextualização do Abapuru. Na pintura a gente vê um homem com mãos e pés bastante grandes, atrás dele um sol e um cacto. Também tem uma cabeça pequena que pode simbolizar uma falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com a força bruta, mas sem fazer reflexões ou pensar muito, sendo então possível pensar numa crítica para a sociedade daquela época. O homem que está sendo representado, ele aparenta uma certa tristeza, uma melancolia, por causa do posicionamento da sua cabeça inclinada. Além disso, a gente pode perceber que o pé grande pode simbolizar uma conexão entre o ser humano e a terra. A representação do cacto é algo que remete imediatamente à cultura local brasileira, assim também como as cores escolhidas pela artista remetem à bandeira nacional. Sabendo desses elementos, ao invés de pedir para que os alunos apenas façam uma releitura levando em conta apenas o visual, a gente pode pedir para que esses alunos pensem no trabalho como um contexto total, no conceito que a obra foi criada, ou seja, algo nacional que promova a crítica e gere uma reflexão. Por exemplo, aqui ao invés do aluno fazer o próprio Abapuru, como a gente chamaria da releitura, ele pode fazer algo relacionado ao consumo desenfreado, ao capitalismo, algo que seja atual na sociedade que ele está vivendo. As pessoas que não refletem sobre os seus gastos, sobre a qualidade de vida. A gente vive numa sociedade capitalista que muitas vezes tem um consumo que é mais significativo do que a própria intelectualidade. Então essa pode ser uma produção artística baseada no Abapuru, que ela não vai necessariamente ter a ver com a representação visual do Abapuru, porém ela vai se utilizar do mesmo conceito que a artista pensou na hora de criar a sua obra. Algo importante para lembrar é que a gente não pode utilizar essa abordagem triangular como uma forma, como uma receita de bolo que deve ser aplicado sempre da mesma forma. Nos dias de hoje, a Ana May Barbosa fala muito sobre essa visão congelada que alguns professores tiveram sobre a sua proposta. Enquanto isso, quando a gente fala da abordagem triangular, que os professores precisam saber que ele se trata de uma sugestão de trabalho e que cada professor vai adaptar ali de acordo com a sua prática, com a sua realidade e que ela não é fechada. Agora que a gente já entendeu o contexto maior sobre a Ana May Barbosa e também sobre a abordagem triangular, eu quero te convidar para assistir a parte 2 desse vídeo, porque a gente vai continuar pensando na abordagem triangular e vai pensar como as dimensões do conhecimento lá propostos pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, podem significar sim uma ampliação dessa abordagem triangular da Ana May Barbosa. Quero deixar uma dica aqui. Existem vários vídeos da própria Ana May Barbosa falando sobre a sua prática aqui no YouTube. Inclusive, eu vou deixar uns links das entrevistas que eu mais gosto dela aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre a abordagem triangular e quem foi essa pesquisadora aí que revolucionou o ensino da arte e educação no Brasil. Eu fico por aqui, gostaria também de lembrar para você se inscrever no canal e dar o like caso você tenha gostado do conteúdo. E se você tiver alguma sugestão também de tema para os próximos vídeos, não deixa de escrever aqui nos comentários. Aproveita e já indica esse vídeo para alguém que está com dúvidas sobre o assunto. Não perca a parte 2. Até breve. Tchau!